Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão aqui neste momento comigo, iniciando mais um estudo e oração. É muito bom a gente chegar nessa sexta-feira, 18 horas, uma hora marcada na nossa memória como aquela hora dos anjos, né? É a hora que muitas pessoas elevam seus pensamentos para Maria, nossa Mãe Santíssima. É muito bom a sexta-feira a gente fazer um balanço de como foram esses dias da semana, nos prepararmos para o nosso final de semana. Então, é só gratidão. O que enche o nosso coração neste momento de muita alegria. Gratidão pela vida, gratidão por mais uma semana, gratidão pelos aprendizados, gratidão por toda essa energia que nos envolve com paz, com amor, um fortalecimento para que possamos lidar com as dificuldades que a vida sempre nos oferece como oportunidades de aprendizado, não é mesmo? Então, nós vamos rogar a Jesus, o nosso mestre querido, o nosso divino amigo, que ele possa nesse instante envolver a todos nós com a sua energia de luz e de amor, envolvendo-nos com a sua serenidade, sabedoria, paz, confiança no Pai. Rogamos a Jesus que os nossos lares sejam abençoados e iluminados, que todos os nossos amigos e familiares, encarnados e desencarnados, recebam essas bênçãos de luz. Oramos pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, oramos pelo nosso país e por este planeta Terra, essa escola bendita que temos a honra de habitar para juntos aprendermos tudo o que ela pode nos ensinar. E assim vamos galgando a escalada evolutiva sob a tua proteção, Jesus. E nós rogamos que possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para que a gente possa aprender mais sobre o que essas lições tão maravilhosas trazidas pelos nossos amigos espirituais e pelos nossos amigos e trabalhadores encarnados, não é mesmo? Que Deus, o nosso Pai da vida, abençoe toda a nossa irmandade terrestre, abençoe todo o universo e que nós possamos captar e enviar essas vibrações de luz, sempre nesta troca de energia uns com os outros, na paz, na harmonia e na luz. Pois bem, nós vamos dar uma olhadinha aqui no chat ao vivo. Nídia, boa noite, seja muito bem-vinda. Amém. Suzana, quanto tempo? Boa noite, seja muito bem-vinda. David, boa noite, sempre aqui conosco. André Drummond, boa noite. Paulo, boa noite. Antônio, boa noite. Maria Marta, boa noite, seja bem-vinda. O David está nos informando que, pasme, os homens são maioria. Que isso, gente, que coisa boa, né? Essa história de que orar e estar nesse momento é uma coisa de mulher, que nada, né? E que venham muitos amigos para poder somar ao nosso canal, não é mesmo? E nós vamos ver aqui que foram dois espíritos muito amigos. Boa noite, Cisa. Dois espíritos muito amigos, né? Um mentor do outro. Emmanuel, mentor de Chico, e Chico que psicografou, né? Essa mensagem que eu vou ler hoje, e que coisa legal, né? A gente pensar no quanto temos trabalhadores na seara e que deixam essa luz para que a gente possa se iluminar e ainda ajudar a iluminação do caminho do próximo, né? O livro é esse, Caminho, Verdade e Vida. A lição é o capítulo 121. Pois bem,
Tem uma passagem evangélica no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, em algumas edições 45. Nem se vindimam uvas dos abrolhos, Jesus. E sobre essa passagem nós vamos ler as elucidações de Emmanuel. Depois a gente volta para entender melhor essa passagem, combinado? O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, e o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar os espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas se preciso. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não esqueçamos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira, né? Bom, primeiro vamos entender essa lição. A plantação de uva se chama videira. Então, o verbo que Jesus usa, vindimam, significa colher uvas. Então, nem se vindimam uvas dos abrolhos, nem se colhem uvas dos abrolhos. O que são abrolhos? Abrolhos são aquelas rochas que ficam na superfície das águas, né? Por exemplo, a gente vê muito isso em algumas praias, né? Então, nem se colhem uvas das rochas. E Jesus falou isso aqui no meio de um contexto. Vamos entender, vamos lá em Lucas, capítulo 6, aqui é o versículo 44, vamos pegar um pouquinho antes para a gente entender o que Jesus falava. Olha a lição de Jesus, eu vou ler para vocês, é curtinho. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa fala de Jesus é maravilhosa, porque ele fala: nós vamos dar aquilo que nós tivermos dentro de nós. Nós vamos falar do que está cheio no nosso coração, a nossa mente, sentimentos, pensamentos, né? Então, não tem como nascer uvas nos abrolhos, não tem como nascer uvas nos espinheiros ou no pântano, né? Um terreno específico para dar uvas, um solo fértil. Em Minas a gente chama de parreira, né? Parreira com aqueles cachos,
Na minha casa tinha uma parreira imensa no quintal e a gente brincava embaixo da parreira que dava sombra e depois vinha, né, a época das uvas, perto do Natal, gente, que delícia. Eu só dava uva uma vez por ano naquela época. Hoje que a gente tem uva o ano inteiro, né? Mas eu não colhia rosas da videira, mas eu também não colhia uvas no jardim, onde só tinham flores plantadas. E eu não colho uvas dos espinheiros, né? Então, quando Jesus fala isso, ele está nos lembrando que vai crescer aquilo que eu plantar. Eu vou expor aquilo que eu tiver dentro de mim. Nós somos o retrato do que somos por dentro. A nossa colheita é o retrato do que nós plantamos, né? Então, quando Jesus fala isso, com esse título Espinheiros, né, nós precisamos de fazer duas análises importantes. A primeira relacionada com o texto. Então, Jesus traz aqui essa fala para lembrar, né, que o trabalho do cristão ele tem uma amplitude inimaginável e uma complexidade também. Quando a gente abraça a causa de Jesus, não é fácil a gente colher, não é fácil plantar. Por quê? Porque nós precisamos transformar o solo infértil em fértil. E às vezes não plantar no deserto que nós estamos, mas irmos para um local de solo fértil. Então é trabalhoso? É. Ele lembra que o trabalho cristão, ele tem dificuldades, tropeços, ervas daninhas e por aí vai. Sem falar no clima, né? Que às vezes ajuda e às vezes atrapalha uma colheita, né? Dificulta. Mas nós não podemos colher uvas dos espinheiros. Isso tem que ficar muito claro, porque nós somos muito chorões. Nós não nos preocupamos em plantar as parreiras na nossa casa e depois a gente quer colher uvas no quintal de casa. E aí não existe isso, porque a lei divina de ação e reação fala que você colhe aquilo que você planta. Quer morango, planta morango. Quer alface, planta alface. Se não plantar nada, erva daninha, certo? Então Jesus, ele fala essa frase, por que ele fala isso? Para que nós cristãos não fiquemos de braços cruzados, para que a gente enfrente as dificuldades do trabalho baseado no trabalho do Cristo. E quando falo isso, não quer dizer que é só dentro do centro, ou dentro da igreja, ou de um templo religioso que eu preciso de ser cristão e trabalhar ali. Não. O trabalho representando Cristo, ele acontece o tempo todo nas nossas vidas. No momento que eu acordo, na forma como eu trato o meu animalzinho de estimação, na forma como eu trato um familiar, né? Como eu lido com a liderança no trabalho, como eu lido sendo líder, tudo isso é trabalhar com Jesus. Além disso, temos os estudos do Evangelho, temos a prática de uma caridade mais efetiva, né? E para aqueles irmãos que nada têm, temos os momentos em que a gente ora por nós e pelo outro. Então, tudo isso vai trazendo uma condição muito bacana de preparo da nossa maturidade espiritual. Porque quando nós estamos aptos para trabalhar, o trabalho aparece. E quando nós trabalhamos, nós vamos amadurecendo espiritualmente, né? Aí Emmanuel fala: indispensável, pois, enfrentar o serviço. Não tem como colher sem plantar, né? Então, nós precisamos de enfrentar o serviço para
auxiliarmos Jesus. E quando aparece um serviço mais difícil que precisa de um enfrentamento, como, por exemplo, me livrar dos espinheiros do solo para poder arar, para poder plantar ali a videira, então, Jesus é tão maravilhoso que ele nos dá a ferramenta para que a gente possa fazer isso. Olha que fantástico. Ele nos dá a ferramenta para que a gente possa lidar com todas essas dificuldades. Então, se nós assumimos o compromisso de recebermos como filho alguém que precisa de um cuidado especial, alguém que depende de um amparo, que às vezes tenha dificuldade de se movimentar, o Pai nos oferece as ferramentas para que esse filho dele, que demanda tantos cuidados, seja amparado, porque o nosso Pai é bom. Então, quando nós estamos perdidos em meio a um problema e a gente não percebe, meu Deus, como que eu faço isso? Eu preciso de rogar a Ele que me mostre o caminho ou as várias ferramentas ao meu redor para que eu possa cumprir esse compromisso assumido, se eu não estiver conseguindo enxergar. Muitas vezes nós damos birra porque nós queremos um filho de um jeito, nós queremos o trabalho de outro, nós queremos a cerâmica do outro, depois que instala a gente não gosta, e a gente se esquece de ser grato e de perceber quantas coisas maravilhosas a nossa vida tem em termos de ferramentas para que a gente possa aprender a lidar com esses solos difíceis, com essas pragas, com esses espinhos, né? Então, Emmanuel faz uma pergunta para a gente refletir. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Ou será que esse espinheiro está dentro de nós? Ou será que nós estamos superdimensionando esses espinheiros? Porque às vezes, quando eu sou mais imaturo, bastou uma coisa não ser do meu agrado, eu emburro e saio, né? Ah, eu vou ajudar a fazer uma sopa para distribuir para as pessoas que não têm o que comer, ótimo. Aí lá tem uma pessoa que ri muito e ri alto. Aí o outro, não vou voltar lá mais não suporto o riso daquela mulher. Aí transformou uma oportunidade em espinhos. E não vai parar em lugar nenhum, né? Porque se você se incomoda com tudo o que não está no seu controle, aí possivelmente você não vai se encontrar em lugar nenhum, né? Então, aqui Emmanuel fala que nós precisamos atacar o chão duro. Como é que nós atacamos o chão duro? Arando, gente. Na época dos meus avós, como é que arava? Era o carro de bois, né? Atrelava aquela ferramenta, né? Dois bois um do lado do outro e ia passando, né? Aquela espécie de arado, né? Para poder revolver a terra. Por que eu tenho que revolver a terra? Porque descobre-se que o chão duro, ele de repente está com seus nutrientes esgotados. E hoje a gente vê arados, né, que tem mais ou menos uma profundidade de 40, 60 centímetros, por aí eu não sei bem, mas assim, e é ali que tem nutrientes da terra. Então, quando eu passo o arado, afofo a terra, o sol. Desculpem, gente, os doguinhos da vizinha estão animados. Está atrapalhando muito? Se tiver, eu coloco o fone. Me digam aí no chat ao vivo, né? Eles estão bravos com alguma coisa, mas é aqui na vizinha, hein? Nada de culpar a minha babizinha, não. Eu estou tão concentrada que eu nem observei, só vi agora que eles estão latindo. Então me digam aí, se precisar de colocar o fone de ouvido, eu coloco, tá bom? Bom, então o que acontece?
aquele arado, ele vai mexer com todas as estruturas, mas não é para dificultar o plantio, é para melhorar e para puxar nutrientes mais de baixo, para que os nutrientes venham para receber as sementes, as mudinhas do que for plantado. Então, Emmanuel fala para a gente lavrar o solo árido. Lavrar é arar, né? Ele pede para que a gente ataque o chão duro. Então, o que é esse chão duro? Eu preciso de perceber se falta, eu preciso de conhecer esse solo quando eu vou arar. Onde tem água? Qual que é o fluxo da água? Qual tipo de solo, a análise? Então, eu estudo, eu percebo o que eu preciso de complementar. Mas eu já tenho o principal, que é o quê? A terra. A terra para plantar. Né? Então, se eu tenho um vaso com terra, eu preciso só de complementar ali. Às vezes a gente compra uma terrinha preta, às vezes a gente coloca humus, depende do que a gente vai plantar, né? E aí a gente planta e tempos depois a gente tem aquela colheita maravilhosa, né? Eu só reclamo com o Papai do Céu por não ter pé de pamonha. Tinha que ter pé de milho e pé de pamonha, né? Mas eu entendo que ele pede que a gente faça a pamonha para a gente reunir a família, os amigos, prosear muito e tomando cafezinho, né? Escutando uma boa moda de viola, outra música que gostar e passar o dia fabricando ali a pamonha, que dá trabalho, mas é uma delícia, né? Bom, e Emmanuel fala, se preciso, né, adubemos com suor e lágrimas. Não é que Emmanuel está falando para a gente ser masoquista. Não é, não. A gente precisa de adubar com suor e lágrimas, por quê? Suor é o valor do nosso trabalho. Todo mundo que está ali trabalhando para o plantio sua, é um trabalho. Quando nós trabalhamos, o trabalho mais voltado, né, para a nossa espiritualidade, nós soltamos o nosso suor também, entendeu? E as toxinas daquilo que estavam dentro de nós. E quando nós deixamos as lágrimas aguarem esse solo, não quer dizer que são apenas lágrimas de tristeza e de desespero. Podem ser lágrimas de gratidão e alegria também, né? Então, às vezes, nós choramos, sim, diante de uma dificuldade, de um trabalho, mas aí nós precisamos de lembrar que nós estamos ali a pedido de Jesus, naquele local, com aquela pessoa, para quê? Para podermos cuidar do outro, cuidar de nós e prestarmos contas ao Pai. Quantas vezes um pai e uma mãe chora por seus filhos? A gente perde as contas na vida. E nós estamos arando um solo fértil. Essa pessoa que vem para que seja educado e cuidado por nós, ajudá-los na evolução, né? Se bem que em alguns casos a coisa inverte. O filho é tão mais evoluído que vem para nos ajudar também, né? E Emmanuel nos dá uma esperança aqui. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu. Do céu. Então, o que significa isso? A divina providência nos manda a chuva para fecundar, né? Para poder aquela sementinha brotar e dali nós termos o que plantamos e realizarmos a nossa colheita, né? E também ele fala que tem generosos mananciais da terra. Então, a chuva vem do céu e o manancial de água que nos brinda, né, com poços, rios, riachos, lagos e por aí vai, né? Então,
nós precisamos de compreender que nós não podemos transformar em espinheiros qualquer dificuldade da vida. E se a gente percebe que o espinheiro está difícil, né, de lidar, nós precisamos de nos animarmos mais e nos fortalecermos mais para trabalhar. Por quê? Porque nós não vamos colher a uva do espinheiro, mas nós poderemos retirar esse espinheiro daquele solo para torná-lo fértil. E aí nós precisaremos de quê? Luvas de couro, né? Facões, enxada, tesourões e tudo o que precisar para lidar com aquilo ali, né? Eu lembro das primaveras, que muita gente conhece como buganvília. Eu morei em uma casa em Uberlândia que tinha muitos. Gente, quando era a época de podar essas primaveras, mas a gente ficava com as mãos e os braços repletos de cortes, né? Porque tem muito espinho. Mas, por mais que você toma cuidado, uma hora vem, um espinhozinho ali. Mas depois, logo depois, quando vinham aquelas flores maravilhosas e que ficavam tempos, meses, muitas vezes ali no pé, florindo quase o ano inteiro, a gente pensava, que espinho, a gente nem lembrava de espinho. No outro ano a gente estava lá podando de novo. Por quê? Porque quando a gente percebe o resultado das nossas ações, a gente recebe assim aquele incentivo, aquele calorzinho gostoso no coração. E isso vale a pena. Quando a gente ajuda, né, passa um sacrifício para que um filho da gente estude e se forme, né? A gente, quando percebe aquele diploma na mão, a gente se emociona, porque a gente recebe aquele calorzinho. Como valeu a pena todo o sacrifício, não é mesmo? Então, quando nós percebemos que o nosso plantio chegou, das boas ações, das boas palavras, das boas amizades construídas, nós nos enchemos de esperança e de alegria, e a vida fica muito melhor, né? Mas vamos pensar o seguinte: esses espinheiros, né, eles são vistos como as dificuldades e as adversidades. E quando tem espinheiros, se eu for insistir e colher uvas que eu não plantei, eu corro o risco de quê? De me machucar. Todos nós aqui já devemos ter tido um espinho enfiado no dedo ou no pé, na mão, né? Gente, que negocinho que dói, né? Pode ser um pequenininho que dói, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os espinhos. Os espinhos estão ali e nós não podemos lidar com os espinhos como a gente lida com um pé de couve. Claro que não, não é? Nós precisamos de respeitar aqueles espinhos e de tomar cuidado com eles, né? E se decidirmos nos livrar desses espinhos, vai dar trabalho. E nós sabemos que é processo. Eu preciso de ter a luva, as ferramentas, eu não posso ir lá com a minha mão pegar aquilo lá, porque senão aí é um masoquismo. Mas vocês conhecem alguém que gosta de enfiar a mão no espinho? Eu conheço. Vira e mexe, a pessoa está lá e a gente tem que correr para fazer um curativo, né? E a gente também já teimou de enfiar a mão em espinhos, né? Porque nós éramos mais crianças do que somos hoje espiritualmente, não é mesmo? E aí, aquela coisa, né? O espinho que dói na nossa carne, mas é uma lição, porque depois que você tem um espinho, você vai prestar mais atenção ao lidar com eles. E nós precisamos dos espinhos como alertas, mas não só como alertas, como proteção também, né? A gente sabe que a flor, né, que tem ali o espinho tem uma função, né? E é uma poesia a gente olhar para aquilo, né? Uma rosa, e ver que, apesar dos espinhos, existe o perfume
as pétalas maravilhosas, né? Aí a gente agradece o Roberto Carlos. Pensa se o Roberto Carlos não tivesse uma pessoa para tirar os espinhos, todos da flor. Ia ser difícil, né? Eu ajudo a minha filha às vezes, que ela gosta de fazer um ramalhete, uma coisa para enfeitar a casa, a gente tira todos os espinhos. Senão você não consegue pegá-la para poder até aguar depois, né? Para poder trocar água e tudo mais. Então, é válido, é uma bênção nós cuidarmos para que o outro não fira nos espinhos da vida e nos espinhos que nós trazemos para a vida do outro. Então, o ideal é o quê? Eu tirar esses espinhos, né? Eu conseguindo antes de entregar as flores para o outro. É isso que a floricultura faz, não é mesmo? E quando eu estiver com aquele espinho, eu preciso de não fazer um drama. Eu não posso transformar aquele espinho num obstáculo insuperável, nem para ser cristão, nem para fazer o bem, nem para conseguir um objetivo, nem para cuidar do outro. Porque se um espinhozinho é um obstáculo insuperável, aí a gente não faz nada. Ninguém terá uma roseira se tiver medo dos espinhos. Nós precisamos de saber que eles existem, precisamos de ter a coragem de enfrentá-los quando quisermos colher a nossa flor. Ou se não quisermos, nós podemos observar a flor, né, e podar e tudo mais, né? Então, espinheiros existem? Existem, mas são obstáculos intransponíveis? Não, não são. Até se tiver um muro de 3 metros de altura, cheio de espinho, Deus nos dá as ferramentas adequadas. Através da nossa inteligência humana, criamos, né, as ferramentas. E nós conseguimos tirar aquilo dali, né? Então, se nós estamos com os espinhos das dificuldades, das amarguras, das intolerâncias, das traições, das dificuldades financeiras, das dificuldades, das doenças físicas, emocionais, espirituais, nós precisamos fazer com que a cura, o tratamento, o renascimento sejam as nossas ferramentas para lidar com tudo isso que deixa o nosso coração tão apertado. E nos dias de hoje nós precisamos de olhar para as pétalas coloridas, porque tem pessoas que escolhem apenas olhar espinhos. Vão assistir um desses programas policiais para vocês verem, né? A gente se sente ferido. Pega notícia no jornal, né? Então, às vezes, nós precisamos de ler uma poesia, às vezes, nós precisamos de ouvir uma música que tem uma letra maravilhosa, para calar fundo na nossa alma, para que possa remexer, arar a terra do nosso coração. Então, para eu arar, lavrar o meu coração, para trazer lá de dentro as coisas boas que estão lá escondidinhas, eu preciso passar pelo processo de sulcar a terra. Eu preciso de passar por processos para sair da mesmice, da paralisação para o trabalho, para uma ação amorosa para comigo e para os que me cercam. Esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Que a gente pense direitinho, que a gente tenha muita harmonia, muita sabedoria para escolher os nossos plantios e que a gente possa se rejubilar com aqueles plantios que nós escolhemos e que são maravilhosos. E que a gente possa acordar para tomar consciência daqueles que só prejudicam os outros plantios ou a nós mesmos. Continuemos florindo e continuemos cuidando dos nossos espinhos para não ferir o próximo e cuidando para que não sejamos feridos pelo outro constantemente. Em algumas relações,
Em algum momento nós precisamos de colocar essas luvas de couro, até aprendermos a lidar com os espinhos do outro e ajudá-lo para que o espinho dele não fira tantas pessoas. Nós podemos fazer isso? Sim, podemos. Então, lembremos as palavras de Jesus: não colhemos uvas nas rochas e nem dos espinheiros. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pela vida, agradecemos essa oportunidade de aprendermos um pouco mais, agradecemos por esse material maravilhoso que chega até as nossas mãos. Pai querido, abençoa a nossa boa vontade, a nossa inteligência, a nossa determinação, o nosso foco em sermos pessoas melhores, em lidarmos melhores com as dificuldades, as frustrações. Auxilia-nos, Pai querido, para que possamos sempre estarmos voltados para a luz, para o bem, para o amor, para a caridade. Ou seja, que possamos estar sempre voltados para Ti. Rogamos a sua bênção, a sua proteção para todos nós que estamos aqui, os nossos lares, nossos familiares, amigos, encarnados ou desencarnados. Mas rogamos também a sua atenção para todos os nossos irmãos que fazem deste um mundo melhor e com mais rosas. E pedimos também por todos aqueles que ainda não cuidam dos espinhos, por todos aqueles que são feridos e que ferem por esses espinhos não cuidados. Assim, Jesus, nós te agradecemos o amparo, a presença, essa semana que está finalizando e que possamos ter na próxima semana chuvas de bênçãos, para que possamos receber essas energias maravilhosas e para que possamos seguir em frente, cuidando das rosas e sabendo cuidar dos espinhos que surgirem. Que nada nos faça desistir do nosso profundo eu, do nosso aprendizado, do nosso amor e da nossa caridade. Que assim seja. Com essa prece, nós finalizamos o nosso estudo e oração dizendo: graças a Deus, graças à Mãe Santíssima, Jesus e a todos os amigos espirituais presentes. Que assim seja. Eu desejo aquela noite bem gostosinha, o tempo está ficando mais friozinho, né? Eu desejo que vocês passem esses dias, quem for trabalhar, bom trabalho, quem for descansar, bom descanso, e que a gente possa se encontrar na segunda, às 20 horas, até semana que vem. Um forte abraço, uma noite abençoada e até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer.